o cofundador da Apple, Steve Wozniak, criticou ontem o que chamou de papel direto das Big Techs na política dos Estados Unidos. Segundo ele, figuras como Elon Musk, dono do X, possuem hoje muito peso na vida pública. Wozniak atuou como projetista dos primeiros computadores da Apple e manteve distância da empresa desde então. Segundo ele, abre aspas, todas as grandes empresas de tecnologia são enormes e é como se elas controlassem nossas vidas. A gente tem aqui aspas do que ele afirmou ontem durante o Mobile World Congress, que aconteceu em Barcelona, na Espanha. Então ele fala assim, as empresas de tecnologia são enormes e por serem enormes e valerem tanto dinheiro, elas precisam ter algum envolvimento político. Mas desempenhar um papel direto só porque foram bem-sucedidas em tecnologia não me agrada nem um pouco. Queria ouvir a sua avaliação sobre essa fala dele e me parece que ele aponta diretamente também para o Elon Musk aí quando ele faz essa fala, né? E o papel que ele tem hoje no governo Trump. É que eu acho que está subentendido na frase dele não só aquelas que foram bem-sucedidas em tecnologia, mas aquelas que têm enorme valor de mercado e que, junto com esse valor de mercado, carregam um papel-chave para os Estados Unidos na relação com outros países. Então, a gente viu esse envolvimento político crescer nos últimos anos e, de certa maneira, a opção do Elon Musk de se aproximar do Trump, né, desde o processo da campanha de forma muito clara, até por alinhamento, e as opções que o governo Trump faz agora, elas criam uma espécie de força centrípeta, né, na direção do governo, ou seja, força na direção do centro político do país. Então faz com que as próprias empresas que não necessariamente teriam ou fariam essa opção, terem que se aproximar mais para não escaparem, não ficarem de fora desse arranjo. Secretário, prazer falar com o senhor. Considerando o nosso contexto local, a gente teve aí ao longo dos últimos 2 anos uma tentativa de estabelecer o mínimo de racionalidade, eu diria, de regulamentação, considerando o PL 2630. A gente viu o que aconteceu, a gente viu o nível de ingerência que multinacionais exerceram sobre a nossa política doméstica. Como é que o senhor avalia a necessidade de estabelecer limites para a atuação dessas multinacionais em território brasileiro? Eu acho que nós seguimos com esse problema mal equalizado, e aí nós precisamos que o Congresso Nacional faça a sua parte, né? O Executivo, desde o começo do governo Lula, buscou impulsionar essa agenda no Congresso Nacional, apoiou naquele momento o projeto relatado pelo deputado Orlando Silva, que já tinha sido aprovado no Senado Federal. Esse projeto vale lembrar, teve sua urgência aprovada em plenário em final de abril de 23, e depois, no começo de maio, houve uma decisão ali da mesa da Câmara e do próprio relator de tirar de pauta por uma mudança de posição de alguns setores, depois de uma enorme pressão que combinou a ação das Big Techs com a ação de grupos ali, especialmente o Deltan Dallagnol teve um papel importante e a gente viu outros grupos se mobilizarem e buscarem impulsionar a crítica ao projeto por meio de mentiras, né, como que aquilo afetaria discurso religioso no ambiente online, etc. A questão central para nós é que, enfim, hoje essa discussão está sendo parcialmente feita no Supremo Tribunal Federal, na avaliação de 2 recursos extraordinários que têm repercussão geral, ou seja, que uma vez definidos, eles definem uma regra geral sobre a responsabilidade das plataformas no ambiente digital. Esse é um aspecto certamente muito central, porque hoje o Brasil segue um modelo muito próximo do americano, em que as plataformas praticamente não têm responsabilidade sobre conteúdo de terceiros. E, portanto, a gente vê uma sucessão de fraudes, golpes, conteúdos ilegais, conteúdos que afetam crianças e adolescentes, sem nenhum tipo de responsabilidade direta das plataformas. Elas promovem ações, muitas vezes elas aplicam seus termos de uso, muitas vezes, quando notificadas, elas até retiram conteúdos mais graves,
mas isso acontece sempre depois de uma série de danos já ocorridos. Então você cria aquela lógica de enxugar gelo e uma lógica de balcão de URLs, que a gente chama, ou seja, eu toco meu trabalho aqui lucrando com conteúdo ilegal. Se alguém chegar no meu balcão, no meu guichê e falar, olha, esse conteúdo aqui é ilegal, eu falo, é mesmo, não tinha reparado, e retiro do ar. Então, essa lógica ela é deletéria para o debate público, ela é deletéria, na verdade, para a preservação do ambiente democrático e de Estado democrático de direito no Brasil, né? Porque você cria um ambiente inteiro onde quem tem capacidade de ação sobre aquele ambiente são as próprias plataformas, mas elas só agem, no caso, só são obrigadas a agir com uma ordem judicial e muitas vezes para agir sem ordem judicial precisa ser um caso assim explícito, gritante, muito forte para elas. Esse modelo não funciona. Esse modelo gera problemas para a proteção de direitos dos cidadãos brasileiros. Nós não precisamos nem chegar na discussão mais detalhada e polêmica de desinformação. Nós estamos falando sobre conteúdos ilegais, nós estamos falando sobre golpes e fraudes, nós estamos falando sobre aspectos que hoje afetam todos os dias milhares, talvez centenas de milhares, talvez milhões de brasileiros. Então, e esse talvez ainda refere a uma parte curiosa, anedótica da história, que é o fato de que não tem transparência na condução desse processo. Então, mesmo para entender o que está acontecendo no ambiente online, você depende de estudos, de scrapping de conteúdo e etc., que não se beneficiam, muitas vezes, da colaboração das próprias empresas. Essa situação é que a gente precisa estar disposto a mexer. Secretário, agora, a via de saída para essa sinuca de bico em que a tecnologia nos colocou é a regulação. Mas o Brasil fez um teste sobre regulação, depois de aprovar a LGPD, que tem pequenos avanços, mas tem um artigo ruim, que é o artigo 19, o Brasil arquivou o PL 2630 em 2023. E depois disso não se falou mais em regulação. Com o ambiente político desse jeito, posto que isso está dado, como é que fica a tentativa de regular esse espaço das redes sociais? Panunzio, primeiro o seguinte, quer dizer, o Marco Civil da Internet, no seu artigo 19, toca em responsabilidade, está tendo o julgamento ali esse tema, né, tá sendo julgado pelo STF, e isso cria uma certa pressão sobre o Congresso e sobre as empresas, e que gera algum nível de incentivo para que os projetos de lei andem no Congresso Nacional. Porque senão o Congresso vai ser de novo bypassado pelo Supremo numa questão central, ainda que essa questão não dê conta do conjunto das questões que precisam entrar na regulação. E para as empresas, ele pode chegar num modelo de responsabilidade mais duro do que elas conseguiriam obter numa negociação no Congresso. Vale dizer que o governo fez um esforço grande durante o segundo semestre de 2023 e até abril de 2024 de negociação junto com o relator Orlando Silva e com as empresas de tecnologia para chegar num resultado que pudesse ser, digamos assim, aceitável para as partes e que pudesse ser apresentado num formato próximo a um consenso no Congresso Nacional. A gente chegou muito perto disso, mas a gente lembra que em abril de 2024 houve aquela primeira onda de críticas do Elon Musk ao STF e ao Brasil, e isso gerou uma reação forte, eu diria, do campo progressista e uma contra-reação naquele momento da mesa da Câmara, na figura do presidente Arthur Lira, que retirou a relatoria do projeto do deputado Orlando Silva. Então, nesse momento, o projeto não está arquivado, mas ele está, digamos assim, congelado, né? E com isso, sem condições, talvez, de naquele caminho andar. Mas há outros caminhos. O governo discute desde o começo de janeiro, está na mesa de discussão a partir de reuniões que houve com o presidente Lula e com os ministros, isso foi anunciado, inclusive pelo ministro Rui Costa, duas frentes de ação, uma de regulação dos serviços digitais e outra regulação de mercados digitais. Esses dois temas houve um esforço grande das equipes técnicas aí no começo de ano, e eles estão na mesa dos ministros para tomar algumas decisões, tanto sobre conteúdo quanto sobre estratégia, para que o processo possa andar. E no nosso caso, a nossa visão é de que a gente deve trabalhar, obviamente, levando em conta a correlação de forças vigente. Isso significa entender de onde dá para partir também, a partir de ações ou de iniciativas que já estão na própria Câmara dos Deputados, né? Então, o governo precisa combinar a ação própria, aquilo que ele vai apresentar por iniciativa própria, com um reconhecimento de qual é a posição que, vamos dizer assim, a média da Câmara dos Deputados pode
fazer avançar e com aquilo que já está posto pelos próprios deputados ali, por exemplo, na Comissão de Comunicação. Significa trabalhar um processo de forma dialogada com os líderes da base governista, dialogada com o presidente da Câmara dos Deputados e buscar um caminho que faça a gente chegar e conseguir, pelo menos, botar de pé um marco regulatório novo para o ambiente digital. Quais os termos exatos, quais os pontos que a gente vai fazer questão que estejam ali, isso depende muito mais da dinâmica da conversa do que de decisões prévias que muitas vezes não se sustentam depois no processo político. Secretário, eu queria falar também da possibilidade de taxação das Big Techs, por um lado, como uma resposta ao tarifaço de Donald Trump, tem uma corrente que fala sobre isso, mas também de um outro projeto, queria te ouvir, esse projeto que o governo Lula pretende retomar nesse ano, que é a formulação de um projeto de lei para taxar as grandes empresas de tecnologia responsáveis pela maior parte do tráfego nas redes sociais. Em princípio, as empresas seriam a Meta, o Alphabet, a Microsoft, a Amazon, a Apple e a Netflix. E aí o objetivo que a gente tem de informação aqui, segundo o governo, é que esses recursos sejam usados para subsidiar o acesso à internet pelas pessoas carentes. O senhor pode trazer mais informações para a gente sobre esse projeto e essa possibilidade também de taxação aí realmente numa retaliação ou como uma resposta ao tarifaço do presidente americano? Vivi, esse projeto não está na mesa agora e muito menos estaria como retaliação ao governo americano. O Brasil vai lidar com as questões postas pelo governo Trump com altivez e com sobriedade, né? Não adianta a gente entrar numa escalada ou repetir bravata com bravata. A bravata interessa nesse caso. Perdão, não, só para separar, talvez a minha pergunta não tenha ficado clara. Uma coisa tem uma corrente que fala que o Brasil deveria retaliar com essas normas, com essas imposições, com essas taxações, as Big Techs, e a outra coisa é o projeto. Mas o projeto eu entendi, são coisas separadas e o senhor deixou claro também que esse projeto não está na mesa agora, né? Perdão, só para deixar claro aqui a pergunta. Tá bom. Não, mas veja, porque é importante dizer o seguinte, houve no ano passado um anúncio de que a gente discutia como governo, o anúncio veio por parte da Fazenda, um modelo que fizesse, inclusive, gerasse incentivos para as empresas se instalarem no Brasil, pagarem impostos no Brasil. Vale dizer que muitas delas pagam impostos no Brasil, até um volume significativo, mas parte grande das transações que elas fazem são feitas diretamente no exterior, sem faturação, né, sem faturar essas transações no Brasil. Então, também tem uma preocupação de gerar incentivos a que as empresas estejam presentes no Brasil. E, obviamente, isso poderia reverter tanto nas questões de telecom, quanto no fortalecimento do jornalismo, quanto ainda na produção audiovisual. Então, esses são os três aspectos que, ano passado, o governo discutia como possível caminho aí de reequilíbrio, inclusive, de financeiro em alguns setores que tiveram perdas muito significativas e que têm a sua infraestrutura, digamos assim, explorada pelo próprio setor das Big Techs. Mas o que é importante dizer essa questão não está em cima da mesa neste momento. Nós entendemos que o Brasil tem prioridades, nesse caso, que são sobre a regulação dos serviços digitais e a regulação dos mercados digitais, ou seja, aumentar a concorrência no setor e fazer com que essa concorrência gere e abra espaço, por exemplo, para redes abertas e federadas, a partir da lógica da interoperabilidade, que ela gere espaço para competidores que querem atuar muitas vezes em serviços específicos e que não tem espaço, gente que está fora do Brasil e de gente do Brasil que quer aumentar a competição e que hoje não enxerga espaço para isso por conta de medidas, digamos, anticompetitivas que são adotadas pelos grandes players. Então, isso sim está na mesa nesse momento. Secretário, a área de políticas digitais é de suma importância nesse momento, porque, como o senhor muito bem pontuou, existe todo um nível de ingerência externa. E é quase que, eu diria que é líquido e certo, que as eleições do ano que vem serão fortemente influenciadas por esse tipo de coisa, por grupos estrangeiros, por deepfakes e esse tipo de coisa. Como o governo federal está se preparando para garantir a lisura, a idoneidade
e, de fato, o bom exercício da democracia nas eleições presidenciais do ano que vem? Bom, César, aí eu acho que eu diria, dá para a gente separar em 3 frentes. A primeira e principal é que a grande parte das medidas são tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, com regulamentos próprios, a partir da lei eleitoral. Ele solta aquele regulamento de propaganda que é atualizado a cada 2 anos e que, eu diria, é um texto sempre bastante avançado. Nos últimos anos, o TSE tem feito textos que estão atentos às tendências de manipulação do debate público, então conseguem responder, ou pelo menos oferecem instrumentos regulatórios para respostas precisas e em tempo. Obviamente, isso depende da atuação do Ministério Público Eleitoral e depende da atuação dos TREs. Então, isso também é um aspecto aí para ser levado em conta. Mas a primeira frente principal tem a ver com o TSE. O governo, a segunda parte seria dizer o seguinte: olha, tudo isso que a gente está buscando impulsionar agora, ele não afeta diretamente as eleições, mas ele afeta todo o ambiente daqui até lá, né? E a capacidade do Brasil ter um espaço digital que não promova conteúdos ilegais, que não promova conteúdos que afetam ou que ameaçam o Estado Democrático de Direito e, portanto, que estabeleça um ambiente de normalidade nas redes sociais. Isso que a gente enxerga, por exemplo, já em aplicação na União Europeia com o Digital Services Act deles, né? Eles fizeram movimentos importantes ali, isso inclusive afetou, eu diria, preservou um pouco o ambiente digital nas eleições do Parlamento Europeu e gerou reações positivas, eu acho, por parte de partidos de esquerda e de direita que defendem a democracia. E a terceira frente é uma terceira frente mais de ações específicas de colaboração. Aí o Ministério da Justiça e a Polícia Federal tem ações específicas, mas muito voltadas para uma parte operacional das eleições, e isso certamente vai continuar aí em 2026. Mas a tarefa principal certamente é do TSE, e aí o governo não tem nenhum tipo de ingerência ou interferência nisso. Secretário, eu tenho aqui uma questão, que é o seguinte: o governo Bolsonaro deu muita ênfase à universalização da internet por meio das antenas da Starlink. Aliás, essas antenas são realmente boas, elas funcionam mesmo. Na fazenda da minha mãe tem uma antena dessa lá e ela, de repente, tem acesso a telefone, internet, essa coisa toda. Agora, com essa relação instável com o governo dos Estados Unidos e com o Elon Musk na ponta dessa lança, dessa campanha contra o Brasil, é de se supor que a Starlink é uma empresa hoje não confiável. E tem uma empresa homóloga na China chamada SpaceSail, que tem as mesmas pretensões, sem ter a mesma tecnologia instalada. Eu queria saber se o governo brasileiro está considerando substituir Starlink por SpaceSail nesses convênios para levar a internet para os grotões do Brasil. Tá, não, em primeiro lugar, é o seguinte: o Brasil não adota Starlink como modelo de inclusão digital hoje, né? Hoje há espaço para contratação privada, as empresas, enfim, os cidadãos brasileiros são livres para contratar com empresas que seguem a legislação brasileira e que operam no Brasil, e nesse sentido o Starlink está disponível por aí. O Brasil opera com um satélite da Telebrás, que é um satélite que oferece e sustenta uma parte importante na política de inclusão digital. É um satélite com capacidade que vai chegando, enfim, ele vai chegando um pouco no seu limite e, portanto, tanto o Telebrás como o Ministério das Comunicações discutem, sim, a questão da política tanto para satélites de órbita alta quanto de órbita baixa. A gente teve uma visita do ministro Juscelino Filho à China, junto com o presidente da Telebrás. Há diálogos nesse sentido e, sem dúvida, os satélites baixa órbita, eles podem cumprir um papel importante mesmo na inclusão digital, até pela sua eficácia de sinal, com eu diria, um agravante e um atenuante ao mesmo tempo. Hoje não há uma regulação bem definida sobre essa ocupação da baixa órbita. Então, é preciso também estabelecer um ambiente, tanto nacional, doméstico como internacional. O Brasil já avançou nisso, começou a avançar nisso no Congresso Nacional, para impedir uma ocupação desordenada dessa baixa órbita e fazer com que possa haver competição também nesse mercado. Mas, no nosso caso, de fato,
nós precisamos de investimento desse tipo para garantir inclusão digital, especialmente na região amazônica, onde há uma saturação maior do satélite da Telebrás. Eu fico pensando aqui onde é que vai caber tanto satélite, né? Porque a Starlink tem 7 mil, a SpaceSail pretende lançar 15 mil, daqui a pouco nós vamos ter trombada de satélite voando. Espacial, Real, é uma questão muito importante, viu, Panos? Ela não é fichinha, não. Assim, e nesse ponto, isso é um debate internacional que o Brasil ajudou a promover no âmbito do G20 e que certamente vai voltar agora no âmbito dos BRICS.